Que a graça e a paz do nosso Senhor possa estar conosco aqui esta manhã e também o seu amor, que possamos estar reorientados para o seu amor, tudo quanto Ele fez por nós, tem feito por nós de uma forma sistemática e bem intencional. Deixem-me perguntar-vos aqui uma coisa, que é, quem é que aqui gosta de esperar? Sobretudo à espera de quem não prometeu, não é? Normalmente ninguém gosta de esperar. Porquê? Porque exige paciência, não é? Temos que ter paciência. Exige também um mínimo grau de certeza de que aquela espera vai compensar. Vai compensar. Estas 2 últimas semanas tenho estado um bocado condicionado pelo carro, tenho estado sem carro e redescobri a maravilhosa experiência de esperar por autocarros. Sim, porque para se fazer 8 km são precisos cerca de 2 a 3 autocarros. Ali, firme, na paragem, com a sincera esperança de que o autocarro não me vai deixar ficar mal. E a verdade é que, pasme-se, nem sempre correu bem. Às vezes o autocarro vinha, outras vezes vinha, mas atrasado, o que já não permitia que eu apanhasse o autocarro seguinte. E houve dias em que eu ficava confuso se era suposto aquele autocarro ter vindo. Então voltei a sentir que andar de transporte público às vezes é mais um conceito filosófico do que propriamente um meio de transporte em si. No fundo, aprendi que esperar por um autocarro é um excelente exercício de paciência, de resiliência, de humildade, porque tomo a consciência que não estou a controlar nada, e também de muita imaginação e improvisação. Porque nunca sabemos se estamos a esperar por um transporte ou simplesmente por uma lição de vida, às vezes. Quando pensam em coisas que exigem paciência, em que é que vocês pensam? Talvez uma consulta médica, não é? Como a Priscila já falou aqui. Na verdade, nós vivemos dias de imediatismo, vivemos numa geração e até numa sociedade que quer tudo para ontem, em que realmente esperar é difícil. Queremos resultados imediatos, respostas rápidas, soluções prontas. Vivemos num contexto que não aceita esperar. Seja no trânsito, no supermercado, por respostas a mensagens nas redes sociais, nas paragens. Coisas que cada minuto parece uma eternidade. Na verdade, hoje nunca foi tão fácil contactarmos com pessoas. Qual filme de Star Trek ou Guerra das Estrelas é possível fazer uma videochamada, ainda não com hologramas, mas lá chegaremos. Mas há 20 anos, por exemplo, era impensável que um cidadão comum em pleno autocarro pudesse estar a fazer uma videochamada. Há 30 anos, os imigrantes comunicavam por telefone, ouvia-se as moedas a cair do outro lado, não é? Ou então faziam-se coleção daqueles cartões telefónicos. Ou então escreviam-se cartas uma vez por semana. E no tempo dos descobrimentos, uma carta levava meses a chegar ao outro lado do mundo, se a nau ou a caravela não naufragassem. Houve até quem lançasse mensagens numa garrafa, na esperança que alguma corrente a fizesse chegar ao destino desejado. E nas Américas, os índios faziam sinais de fumo. Mas hoje é possível fazer uma videochamada e estar a jantar com alguém a 2.000 quilómetros. Ou se quiserem até do lado oposto, na Austrália. Então, temos acesso à informação e comunicação muito facilmente e instantaneamente. E quem diz mensagem ou chamada pode também ser uma encomenda ou um presente que nós encomendamos hoje e vem lá do lado da China passado uma semana.
Até mesmo, se olharmos para a nossa floresta, as espécies originais foram substituídas inicialmente por pinheiros e agora por eucaliptos. Enquanto que o pinheiro demora cerca de 20 anos para o corte e ir aí buscar algum rendimento, hoje o eucalipto, isso é possível em 8 a 10 anos. Então, ao longo dos tempos, a evolução da nossa cultura tem moldado o coração humano para acreditar que esperar é perda de tempo. E por isso tem-se acelerado o processo de dar resposta ao nosso desejo, ao nosso pensamento ou à nossa vontade. Tiago, que é onde vamos estar a considerar esta manhã, mostra-nos um bocadinho o oposto, em que esperar é o lugar onde Deus pode trabalhar o caráter do cristão. Enquanto o mundo diz, faz com que aconteça, Tiago diz, sede pacientes até à vinda do Senhor. E o problema de ter paciência não é o tempo da espera. É o que ela revela em si, que é a nossa dificuldade em confiarmos no tempo de Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias, Tiago, capítulo 5 e os versículos 7 a 12. Capítulo 5 de Tiago e os versículos 7 a 12. Sendo que 7 a 9 será a minha primeira secção, em que é sabendo esperar com paciência o agir de Deus, e depois 10 a 12, paciências exemplares. A paciência que busca resposta no Evangelho, que mostra que Deus esperou por nós. Então, 7 a 12, capítulo 5 de Tiago, diz assim: sede, pois, irmãos pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Até aqui a palavra do Senhor e vamos só ter uma palavra de oração. Senhor, estamos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de a poder abrir, meditar nela e partilhá-la uns com os outros. Pedimos que Tu nos ajudes a ver a Tua vontade para a nossa vida, que Tu moldes o nosso coração. Que seja para a Tua honra e glória no nome de Jesus. Amém. Então, sabendo esperar com paciência o agir de Deus. O que é que o Tiago está aqui a dizer aos seus irmãos e irmãs para serem, aqui no versículo 7? Ele está a dizer para eles serem pacientes. Mas pacientes em relação a quê? Se lermos o contexto antes, os versículos antes, estes crentes foram alvo de opressão, de violência e de exploração por parte de pessoas não cristãs. Se virmos no versículo 4 e também no versículo 6, eu posso ler: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Para os dias de hoje, poderíamos ouvir esse texto como uma crítica às elites económicas e políticas, que acumulam para si poder e riqueza,
enquanto exploram ou negligenciam os mais vulneráveis. Facilmente veríamos políticos da área mais à esquerda ou sindicatos a denunciar a exploração, as críticas à desigualdade, a falta de solidariedade de classes, elaborariam um manifesto anticapitalista e até apelariam à revolução. Mas Tiago pede paciência e não revolução. Porquê? Por causa da verdade que a sua fé lhe diz, mesmo em tempos de perseguição ou de opressão. O que é que ele já lembrou aos seus leitores neste contexto anterior? É que, independentemente das riquezas acumuladas, estes opressores serão destruídos. E por isso, eles devem efetivamente lamentar e chorar, como diz no primeiro versículo do capítulo 5. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As riquezas só fazem sentido se for para serem usadas no serviço aos outros e não para ser acumuladas para usarem prazeres egoístas. Se for usada dessa maneira, é como viver como um leitão que come tudo à sua frente, engordando, sem saber que será comido no dia de Natal. Então, nesta passagem, Tiago orienta-nos a saber esperar bem. E esperar bem tendo paciência. Tiago apela à paciência e não à revolução. Porquê? O que é que ele lhes promete agora? É que a vinda do Senhor está efetivamente próxima. O Senhor está às portas. Apesar das aparências, do caos, da injustiça social ou da exploração, Deus preocupa-se e agirá no seu tempo. Esta justiça será feita. E saber isto permite que os leitores de Tiago sejam pacientes, encorajados e permaneçam firmes na sua fé. Devem ser como um lavrador piedoso, aqui no versículo 7, que espera pacientemente pela chuva que Deus gentilmente envia, confiando que ela virá. Quem tem o Salmo 37, 5, 7, pode ler, por favor, e depois o Salmo 40, 1 a 3, por favor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Pus a minha confiança no Senhor e ele dignou-se ouvir-me o clamor. Tirou-me de um poço fatal, de um encharco penoso. Pôs os meus pés sobre uma rocha e deu firmeza aos meus passos. Ele pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos, ao ver isto, sentir-se-ão comovidos e porão a sua confiança no Senhor. A paciência e a confiança são virtudes que, ao serem exercitadas, praticadas, promovem uma vida de segurança e paz, confiando que Deus irá cumprir as suas promessas. Assim como o agricultor espera o tempo certo da colheita, o cristão deve confiar no tempo de Deus. E realmente nós hoje termos paciência e darmos tempo para as coisas acontecerem é difícil. Olhando, por exemplo, para o tempo dos meus avós, eles quando cultivavam os cereais para fazer pão, era um processo bastante demorado. Começava com meses de antecedência. Então, a terra precisava de ser lavrada. A semente precisava de ser lançada à terra. Era preciso esperar que ela crescesse, que o fruto amadurecesse. E enquanto isso, era preciso ir tirando as ervas que iam crescendo. Era preciso fazer os regos para depois regar. Era preciso esperar que viesse o tempo quente para o fruto amadurecer, ser colhido, ser seco, debulhado, armazenado. E depois disso, de armazenado,
era preciso levá-lo ao moleiro para ser moído, para depois fazer o pão. E até mesmo para fazer o pão, era preciso ir buscar lenha, acender o forno e fazer pão ao sábado à tarde para que durasse o resto da semana. Já estou cansado só de falar. Enquanto que nós hoje pegamos no carro e vamos ali à padaria e em 15 minutos temos o pão. Como mudou, não é? Toda a nossa perspectiva até de termos comida. Quanta paciência, quanto trabalho, não é? Quanto paciência, quanto trabalho. Mas esperar não significa nós ficarmos de braços cruzados. Não. Enquanto aguarda a vinda da chuva, o agricultor, ele prepara a terra, semeia e cuida da cultura. Portanto, enquanto esperamos, façamos o que nos compete. A paciência cristã não é cruzar os braços e deixar a vida acontecer, mas é continuar a ser fiel e ativo, mesmo quando os resultados não aparecem e demoram a aparecer. Então, esperar em Deus não é desperdiçar tempo, é participar do tempo dele. É participar do tempo de Deus. Em tempos de provação, em vez de buscarmos soluções imediatas ou agirmos por impulso, cultivemos antes uma fé paciente, buscando a vontade de Deus, crendo que Deus está operando, mesmo quando não vemos esses resultados imediatos. Quando oramos por um emprego, quando oramos pela futura esposa ou marido, pela conversão de alguém de família, ou pela cura de uma enfermidade, continuemos firmes, trabalhando e esperando o tempo certo de Deus. Mas esperar é difícil, porque somos impacientes por natureza. E porque somos impacientes, porque queremos resultados rápidos. Quando a impaciência toma o lugar, leva ao queixume. E por isso, o que é que Tiago diz que os seus leitores não devem fazer quando enfrentam algum tipo de opressão, no versículo 9? Não vos queixeis. Quando enfrentamos dificuldades ou injustiças, é muito fácil virarmos uns contra os outros ou quem está ao nosso lado. Ficamos ressentidos porque os outros cristãos, se calhar, têm uma vida, imaginamos, têm uma vida mais fácil do que nós. Ou ficamos irritados com outros cristãos que não respondem às suas próprias provações tão bem como achamos que deviam fazê-lo. E Tiago diz, olha, não façam isso. Não façam isso. Então este é um problema. Vivemos numa cultura de imediatismo, queremos tudo agora, um sucesso instantâneo, relacionamentos perfeitos, um crescimento espiritual rápido. É difícil esperar. Mas Tiago descreve outra realidade. A vida cristã é como o trabalho de um lavrador. Lenta, trabalhosa e dependente da chuva que vem de Deus. Toda esta impaciência revela algo mais profundo em nós. É que nós queremos estar no controle. E, se possível, às vezes até controlar a vida de outras pessoas. E quando Deus parece demorar, somos nós que temos aquela sensação, será que Deus perdeu o comando de tudo? Como é que o que aconteceu com Saul, não é? E com o povo que aguardava Moisés, que Moisés descesse da montanha. E é então que nós murmuramos, reclamamos dos outros e tentamos resolver tudo à nossa maneira e no nosso tempo. Improvisamos e às vezes improvisamos mal. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Então a murmuração é um sintoma de um coração que não está a confiar na bondade e no tempo de Deus. E essa murmuração é o reflexo de uma impaciência devido, se calhar, a uma frustração com Deus, não é? Quando Ele parece silencioso. É, se calhar, o reflexo de um conflito com os outros,
quando projetamos a nossa ansiedade e a nossa frustração nos outros. É se calhar um reflexo de uma falsidade connosco próprios, quando deixamos ser íntegros, dizendo sim e não, conforme a conveniência. No fundo, o coração impaciente diz: se Deus não faz à minha maneira, então eu vou resolver. Um pouco como cantam os chutos e pontapés, não é? À minha maneira. E assim perdemos um senso de dependência, de confiança e também de comunhão. E Tiago aqui lembra-nos que a vida cristã exige paciência, perseverança e integridade, particularmente quando enfrentamos frustrações, provações e dificuldades. Assim como o lavrador confia que a chuva tarde ou cedo virá, o cristão confia que o Senhor virá e que estará às portas. E que até lá é importante esforçar-se por viver uma fé firme e com um coração íntegro. Segundo ponto, paciência exemplar. A paciência que busca resposta no Evangelho, que mostra que Deus esperou por nós. E Tiago dá 2 exemplos de paciência perante o sofrimento: os profetas e Jó. O sofrimento dos profetas de Deus recorda-nos que o sofrimento não é nenhuma novidade e que não é impossível permanecer fiel mesmo em tempos difíceis. Sofrer e ser abençoado, conforme o versículo 11, não são incompatíveis. É isto que o sofrimento de Jó sublinha. Ele perdeu tudo, recusou-se a amaldiçoar Deus e Deus o abençoou. Então Tiago dá um conselho aos seus leitores para não fazerem quando passarem por algum tipo de sofrimento, que é: tenham cuidado com as vossas línguas. Tal como no versículo 9, Tiago mostra que as nossas línguas podem arruinar tudo. E esperar com paciência significa falar com paciência. E não fazer votos irreais, ou ser alguém cuja palavra não é confiável e que, portanto, precisa de fazer um juramento para ser confiável. E Deus condena-nos, não num sentido eterno, mas no sentido de demonstrar o seu descontentamento. Quando exageramos, quando dizemos meias verdades, ou simplesmente deixamos de cumprir a nossa palavra. E Tiago cita os profetas e Jó como exemplo de perseverança. Mas deixem que vos diga que há um exemplo maior ainda: Jesus Cristo. Se olharmos para Isaías 53, 7, ele suportou um sofrimento sem murmurar. Ele esperou o tempo do Pai para ser exaltado. E pela sua paciência, nós fomos salvos. A cruz é o lugar onde nós vemos o Deus que esperou com compaixão. Ele disse: a minha hora é chegada. E espera que pecadores se arrependam. E espera para agir na hora certa. E espera para revelar a sua glória no tempo exato. O Senhor é cheio de ternura e misericórdia, no versículo 11. Então o Evangelho ensina-nos algo que isso é revolucionário, que é a paciência de Deus conosco é o fundamento da nossa paciência para com a vida. Tu só consegues ser paciente com o tempo de Deus quando descobrires o que Ele fez por ti no tempo certo, lá na cruz. Conforme Paulo disse em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Aquele que esperou séculos para cumprir as suas promessas, para fazer aquilo de mais belo que houve, que foi dar o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele esperou pela plenitude dos tempos.
Este Deus é o mesmo que hoje espera pacientemente para te transformar. Ele espera pacientemente até à última pessoa a ser convertida. E Ele certamente virá. Tiago não está a chamar os cristãos a uma força de vontade moral, mas a um novo coração moldado pelo Evangelho. E como viver isso? Ou uma parte disso baseado nesta passagem? O desafio é: espera com uma fé ativa. O trabalhador trabalha, planta, confia, mas ele não controla a chuva. Paciência bíblica não é passividade, é esperança em ação. A paciência cristã não é cruzar os braços e deixar a vida acontecer, mas continuar fiel e ativo, mesmo quando os resultados tardam em aparecer. Trabalhar, orar, servir, sabendo que o fruto virá no tempo de Deus. Versículo 8. Fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Paremos de murmurar e comecemos a amar. Versículo 9. A impaciência gera crítica, comparação uns com os outros, mas quando olhamos para a graça de Deus, paramos de exigir dos outros aquilo que só Cristo pode dar. Não vos queixeis uns dos outros. Versículo 9. E o Evangelho destrói a queixa porque mostra que nós recebemos infinitamente mais do que aquilo que nós merecemos. Falemos com integridade. Versículo 12. Quem confia em Deus não necessita de juramentos, de manipulações ou acredita em mim, eu juro. Que o nosso sim seja o sim e que o nosso não seja não. O agricultor espera porque ele conhece as estações. Ele sabe que após o inverno virá sempre a primavera. E às vezes queremos que Deus se mova ao nosso ritmo. Em respostas, em relacionamentos, em propósitos. Mas o Evangelho mostra-nos que o tempo de Deus é graça, não é atraso. E o tempo de Deus é útil para nos ensinar a dependermos dele. Assim o cristão é exortado a esperar porque sabe que o Senhor virá. É encorajado porque, apesar de o sofrimento poder ser real, não é o resultado final. Apesar de a injustiça ser efetivamente dolorosa, ela um dia vai ser corrigida. E vemos também que a demora pode ser longa, mas não é eterna. É como um certo autor disse: o cristão pode esperar porque já viu o fim da história. E no fim, nós sabemos que o Cordeiro vencerá. Portanto, esperemos com fé. E esperar em Deus não é desperdiçar tempo. É participar do tempo com Ele. Amemos sem reclamar. Falemos com verdade. Vivamos como quem sabe que a colheita virá, sendo que esperar é até, de certa maneira, uma forma de adoração. Cada vez que escolhes confiar, mesmo sem vermos, nós estamos a dizer: Senhor, Tu és digno de confiança, mesmo quando eu não entendo aquilo que se está a passar. Vamos orar. Senhor, Tu conheces tantas vezes a nossa impaciência, as nossas queixas, os nossos medos, a nossa falta de firmeza. Mas Tu és paciente, és compassivo e és fiel. Senhor, corrige o que está errado em nós, com a Tua ternura, que possamos sentir a graça, que possamos partilhar do tempo que Tens para cada um de nós. Ensina-nos a esperar com fé, a falar com verdade
e a viver com a esperança de que tu estás às portas e que o Senhor brevemente virá. Que aprendamos a viver o teu tempo e que o teu tempo seja também o nosso tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.